Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila Dutra, eu sou psicóloga e é uma alegria estar aqui com vocês hoje para conversar sobre, fazer uma pequena reflexão sobre escuta e acolhimento, né? Bem, gente, eu percebo que saber escutar é uma arte, né? Porque sim, nós podemos ouvir a maior parte do tempo somente com audição. E essa escuta não tem uma boa qualidade. Porque saber escutar é ouvir com atenção, é com amor, com carinho e acolhimento o que os outros têm a nos dizer. E muitas vezes sem falar uma palavra, sem buscar mudar ou curar outra pessoa. Eu percebo que na maioria das vezes as pessoas escutam não para compreender, acolher, mas para dar uma resposta, né? Mas para dar sua opinião, sua sugestão, seu conselho ou pior, seu julgamento, né? Se você age assim nas suas relações, você não consegue escutar de fato, né? Você não consegue estar atento para outras questões envolvidas no contato com a outra pessoa e observar de verdade o que está à sua frente, além da fala, né? Então, o olhar, a forma como a pessoa gesticula, tudo isso comunica algo que faz parte de saber escutar. Por exemplo, por que muitas pessoas, só de olhar para Jesus, né, só de estar na sua presença, se emocionavam e se sentiam até curadas? Porque só a presença, né, só aquele olhar amoroso dele tocava as pessoas, né? Elas já se sentiam vistas, respeitadas e acolhidas nas suas necessidades. Então, se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente só precisa de um olhar, de um abraço amigo, né? Não é necessário palavras, não é verdade? Então, por isso é preciso aprender a escutar de uma forma produtiva, ativa, né? Porque qual seria o primeiro passo para escutar de forma produtiva? Seria ouvir para compreender, né? A forma, para conhecer a forma como uma outra pessoa enxerga a vida, a si mesmo, os outros, por exemplo. É diferente de você ouvir para responder, né? Para interpretar, para querer dar um conselho, né? Se você escuta a outra pessoa como se ela fosse um problema de matemática que um professor está dando para você calcular, você não escuta ela de verdade, entende? Então, é importante entender que escutar não é necessariamente ter uma resposta, uma solução para esse outro que está à sua frente. Um outro ponto muito importante, tá, gente? Para efetivamente escutar, é você não querer impor a sua opinião, o seu ponto de vista. É muito chato quando a gente percebe que a pessoa faz isso, né? No momento adequado, você pode até compartilhar a sua opinião, o seu conhecimento, mas nunca impor isso para a pessoa, né? A pessoa vai sentir que houve um julgamento, na verdade, e não um acolhimento. Entende? Então, ela vai se sentir desconsiderada em seus sentimentos. Né? Uma questão também que vale a pena a gente prestar atenção é esse momento de acolhimento não virar uma disputa de sofrimento ou de alguma forma você citar um exemplo, algo que já aconteceu com você ou grandes espíritos que nós conhecemos e desqualificar o sofrimento do outro. Né? Então, sabe quando você está contando algo para o outro e ele te fala assim: ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo, comigo foi muito pior. Ou te fala assim: a vida é assim mesmo, é cheia de dificuldade, não vê Jesus, o que ele passou quando ele esteve encarnado. Gente, isso não é acolhimento, tá? Além de você mostrar muita insensibilidade, né, a pessoa vai se fechar nessa hora, entende? Então ela vai levantar o muro da resistência, né? Que ela não vai querer te escutar e também não vai mais falar ou contar nada para você. Por quê? Afinal, do que adianta fazer isso, percebe? Você não está conseguindo acolher ela. Por mais que a gente saiba, né, que nós não somos anjos, que estamos em um planeta de provas e expiações, né, e que a dor, o sofrimento faz parte do caminho, é muito ruim quando alguém não tem consideração
pelo nosso sentimento, pelo nosso sofrimento, né? E que fala assim, é assim mesmo, eu já passei por isso. Você já ter passado por isso não significa que foi fácil e que necessariamente será fácil para outra pessoa, entende? Ou que ela vai encontrar a mesma solução que você encontrou. Porque o que acontece? Quando a gente está no meio da tempestade, né, é difícil ter esse distanciamento, é muito difícil. Então, quem está de fora precisa de muito amor e sensibilidade para auxiliar a pessoa, né? Um outro ponto que é importante também para escutar com qualidade é buscar estar presente, não se distrair, né? E evitar interromper enquanto a outra pessoa fala, tá? Nesse quesito, eu lembro muito até da Água da Paz do Chico. Vocês lembram do filme Nosso Lar? A água da paciência, né, é dada aos espíritos impacientes, recém-chegados na colônia espiritual, né? É necessário você ficar com a água na boca e a única regra é não engolir, né? Então, assim, com esse exercício, né, trabalha-se a paciência e a reflexão do espírito, não é verdade? Sem pronunciar palavras, e assim é possível focar na escuta e na reflexão. Então, se você tem dificuldade de escutar sem falar, né, quem sabe ter um copo de água por perto, né, para te ajudar a se lembrar desse quesito importante, pode fazer a diferença, né? O Freud, que era um psicanalista, nos ensinou que a cura acontece pela fala, né? Então, vocês já ouviram falar disso? Né? Sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa precisa se ouvir falando, tá? Ouvir o que ela mesma está falando, para que ela possa refletir, né? Ela pode às vezes perceber, nossa, que bobagem isso que eu estou pensando, nossa, isso não faz sentido, né? E aí descobrir uma forma de resolver o problema, pois o que acontece? Toda solução está dentro da gente, né? Então, é preciso entrar em contato com a nossa essência, olhar para dentro. Jesus não falava, vós sois deuses, e Deus não está na nossa consciência também? Então, gente, é preciso a gente entender que nós não podemos guiar ninguém, né? O máximo que conseguimos fazer é caminhar ao lado dessa pessoa, né? Então, na hora de escutar, é importante que a gente lembre dessa máxima, e é importante lembrar também que cada um tem o seu momento de evolução, né? Então, às vezes, olha só, você, para entender uma questão que às vezes você está querendo que o outro entenda assim como passe de mágica, você levou uma vida inteira, né? Então, assim, cada um também tem o seu momento de absorver uma lição, de pegar um aprendizado. Quando, ao escutar o outro, a gente se coloca na figura que sabe a resposta e o outro não sabe, essa relação de ajuda vira uma relação de poder, tá? Fica desequilibrada, né? Jung costuma falar, Jung é um psicólogo que desenvolveu a psicologia analítica, né? E que a Joana de Ângeles cita muito na obra dela. Ele fala o seguinte: ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, tá? Não fique nessa relação de poder, né? Porque o que acontece? Onde tem, numa relação que tem relação de poder, né, que tem uma disputa nesse sentido, eu sei mais que você, eu sei o que você precisa fazer, eu sei onde você está errando, o amor sai pela janela, entende? Então, você conseguir escutar de verdade é você se abrir para esse outro, sem querer elementos, sem querer definir o que é certo e errado, mas buscando sentir com esse outro, buscando só estar ali com esse outro, né? Se colocar no lugar do outro com uma empatia verdadeira, tá? Porque empatia não é, por exemplo, você virar e falar assim: nossa, eu imagino o que você está passando. Ah, será mesmo que você imagina o que o outro está passando? Né? Será que você sabe? Ou simplesmente pensar como seria isso se fosse com você, né? A verdadeira empatia é você se colocar no lugar desse outro, né? Considerando as percepções, as vivências, as perspectivas dele, o momento que ele está vivendo e não as suas, entende? Porque as pessoas, elas são diferentes, né? Algo que eu considero bom para mim, por exemplo, você pode não considerar que não é legal,
por exemplo. Então, quando eu vejo uma pessoa em situação de rua, eu busco ter um cuidado seguinte. Quando eu quero doar algo, eu simplesmente não entrego para a pessoa, sabe? Eu pergunto para ela, eu tenho aqui um sanduíche, um biscoito, você aceita? Você quer? Porque pode ser que a pessoa não queira, pode ser que ela já esteja satisfeita, pode ser que ela vire e fale, não, dá para outra pessoa. E aí na hora que você faz isso, a pessoa se sente vista, se sente acolhida, entende? Então é totalmente diferente, percebe? Então você pode buscar essa empatia quando você estiver na posição de escutar e acolher outra pessoa, né? Também é muito importante, gente, a gente, ao escutar, ter o cuidado para não julgar, condenar ou rotular algo que é diferente de você ou que você não conhece, tá? É preciso ter humildade com o nosso saber e muitas vezes entender que nem tudo a gente sabe, entende, senão caímos na vaidade, na arrogância, né, e na desconexão, porque aí a gente não conecta com a outra pessoa. Inclusive, gente, sinceridade não significa necessariamente verdade, né? Ao buscar acolher o outro, verifique até que ponto realmente vale a pena o seu falar, aquilo que você quer colocar para a pessoa, né? A sua opinião, a sua sugestão, será que cabe ali naquele momento você falar isso? Porque muitas vezes nós podemos estar sinceramente errados, entende? Equivocados, né? Porque olha só, segundo um psicólogo americano chamado Mark Baker, ele fala que Jesus, ele escreveu um livro sobre Jesus, ele fala que nós devemos ser humildes, né, com relação ao que pensamos saber, né? Porque só podemos conhecer a verdade a partir da nossa perspectiva pessoal, né? Então, acreditar que podemos ser os donos da verdade pode ter efeitos extremamente negativos e afastar as pessoas de nós, né? A gente não conecta mais com as pessoas. Isso nos coloca numa rigidez muito grande e, apesar das nossas intenções, podemos estar errados, né? A pessoa a pessoa pode começar a sentir também que só quando ela é do jeito que você coloca, só quando ela faz aquilo que você está falando, você aceita ela como ela é e que ela pode ter o seu amor. E não é assim como que funciona, né, gente? A gente precisa amar as pessoas como elas são. Isso é o verdadeiro amor. Não é aceitar tudo, não estou falando isso. Mas faz parte entender que as pessoas são diferentes de nós, têm perspectivas diferentes das nossas. Então, numa relação de escuta, né, e acolhimento, é importante sair do lugar daquele que encontra a solução para o outro, né, para aquele que investe na qualidade dessa relação. E olha, nisso realmente Jesus era mestre. Ele é o nosso mestre, né? Porque ao invés de condenar o outro, né, ele entendia que cada um tem o seu momento de despertar e não agredia o outro, né? Inclusive, ele utilizava o poder das histórias, né, das parábolas para tocar o coração das pessoas. Então, na hora que você estiver escutando ou acolhendo alguém, ao invés de falar diretamente sobre a pessoa que você acha que ela deveria fazer ou que você considera certo ou ideal, quem sabe você contar uma história, né, sem precisar explicá-la ou falar a moral da história, digamos assim, pode surtir mais efeito, né? Porque não é à toa que filmes, histórias, as parábolas cativam tanto, né, a humanidade ao longo da história. Eu uso muito das histórias nos meus atendimentos, né? Porque o que acontece? Jesus não utilizava o recurso das histórias à toa. Então, que nós possamos aprender com ele, né? Muitas vezes, contar uma história, né, sem explicá-la, deixar por conta da pessoa a interpretação, pode ser muito mais eficiente, tá? E você percebe que isso é investir na qualidade de relacionamento, né? Porque quantas vezes ouvimos uma história, uma parábola de Jesus e só depois de ouvir, ler várias vezes, vamos compreender a profundidade daquilo que Jesus queria nos dizer, né? Jesus era o melhor,
extremamente amoroso e não nos agride, respeita a nossa imperfeição, a nossa ignorância, o tempo que precisamos percorrer, o caminho que ainda a gente tem ainda para percorrer, né? E quando a gente entende isso nos nossos relacionamentos, né? E assim, não só em relação a Jesus também, a Deus, entendendo que eles não estão assim com um caderninho lá anotando tudo que a gente está fazendo de errado, aí a gente não tem medo de se aproximar de Deus, percebe? Porque nós sabemos que podemos falar, né, com Ele nas nossas orações, a respeito das nossas dificuldades, e que Ele vai nos escutar de verdade e saber o que se passa em nosso coração. Então, porque se a nossa relação com Deus, com Jesus não é assim, né, de confiança, de amizade, né, de pode falar que eu te escuto, que eu estou aqui para te acolher, por que a gente não leva isso para as nossas relações no dia a dia também? Entende? Então, na hora de acolher, escutar um filho, um amigo, seu marido, sua esposa, se abra para essa perspectiva de escutar de forma que a pessoa tenha sempre vontade de se abrir com você, que ela não fique com medo de falar com você. Porque quantas vezes a gente fala ou não escuta assim, eu não vou falar nada com fulano, para que eu vou falar com ele? Ele vai me julgar e depois vai pegar essa informação, vai usar contra mim. Isso acontece quando falta acolhimento, né? Então tem um psicólogo humanista, ele chama Carl Rogers, que ele fala o seguinte, que nós deveríamos mudar o jeito que a gente faz as perguntas. Ao invés de perguntar como eu posso curar ou mudar uma pessoa, para você perguntar assim, como eu posso proporcionar uma relação que essa pessoa use, possa utilizá-la para o seu próprio crescimento pessoal, né? Então, como é que eu faço para uma pessoa sair da minha presença melhor? Né? Como é que eu faço para ver o mundo através dos olhos dela, né? E não dos meus olhos? Como eu faço, né? Porque quando você busca ter esse cuidado, né, de ao escutar e acolher o outro, ele tende a não se reprimir ou não ter vergonha de falar o que ele está sentindo, né? A pessoa ela fica mais confiante porque ela entende que tudo bem ela ser quem ela é, né? E aí ela vai ter a tendência também de encarar os problemas, os desafios de uma forma mais adequada, leve e tranquila, né? E assim, uma técnica muito legal de se fazer assim para você conferir, por exemplo, se você realmente está escutando da forma correta, é você repetir para a pessoa o que ela falou, para ver se isso é o mesmo, para ver se é isso mesmo que você ouviu, tá? Então, algo como fulano, você então está me falando que isso, e aí você resume o que a pessoa falou. Você repete para ela o que ela falou. E aí, se você não escutou tão bem, ou se houve algum ruído nessa comunicação, né, a pessoa ela vai te corrigir e ela vai reformular a frase de acordo com o que ela realmente quis dizer. Então é um exercício simples, mas extremamente importante que te ajuda a verificar se aquilo que você escutou é realmente o que a pessoa quis dizer, né? E claro, fazendo isso de forma respeitosa, amorosa, sem deboches ou ironia, claro, porque muitas vezes a pessoa vai e repete o que a outra está falando, mas de uma forma muito agressiva, né? E já partindo para uma briga, por exemplo. Né? Então, assim, tem um escritor indiano chamado Krishnamurti, que ele afirmava o seguinte, que escutar é um ato de silêncio. Percebe? É um ato de silêncio. Enquanto a gente não cala o nosso diálogo interno e presta atenção ao nosso interlocutor, né, a gente não aprende a escutar. Não aprende a escutar. Porque na maioria das vezes nós estamos acostumados a ouvir já elaborando uma resposta. Ou ainda nem conversamos e pensamos, se fulano fala isso, eu vou responder assim. Não é verdade que acontece por aí?
Às vezes a gente tem alguns pensamentos sabotadores no sentido assim, né? Ah, eu já sei o que fulano vai fazer, né? A gente fica achando, né, que vai ler mentes, né? Que aí você já se arma, né? Por conta dos seus pensamentos, né? Você já espera que a pessoa vai falar algo muito ruim para você. E isso, gente, isso é diálogo interno. Isso é ansiedade, tá? Que faz com que você fique sempre lá no futuro, que você sempre fique com uma forma de luta e fuga nos seus relacionamentos, sempre falando para acusar ou para se defender, né? E isso não é estar aqui no presente, agora, entende? Isso te atrapalha realmente a ter relações amorosas, de acolhimento, porque dessa forma você geralmente não ouve. Você não ouve. Ou melhor, você não escuta, né? Você até ouve com sentido, mas você não escuta de verdade, né? Você fica não só buscando ter uma solução, mas buscando muitas vezes atacar ou se defender de alguma forma, e assim muitos conflitos existenciais que vivemos em casa, no trabalho, acontecem. Porque não está tendo essa escuta qualificada, entende? Não está tendo essa escuta cuidadosa, já tá cheia de preconceitos, né? Ah, eu imagino o que a Priscila vai falar, eu já sei o que ela vai falar. Não, calma, você ainda nem escutou, você ainda nem prestou atenção, entende? Então, assim, e tem outra coisa também, muitos dilemas existenciais são muito parecidos, né? Mas eu estar vivendo um conflito parecido com o seu, seja no meu trabalho, seja na minha família, enfim, não importa, não significa que a solução é igual para nós dois, entende? Então, assim, gente, só há acolhimento quando há uma escuta real, quando eu busco compreender o outro, e muitas vezes isso acontece no silêncio, sabe? Sem respostas ou soluções, né? Tem uma fala do escritor Rubem Alves no livro Amor que Acende a Lua, que ele fala assim: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, tá? Sem que digam, se eu fosse você, porque a gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. É quando você sente que a pessoa está ali inteira para você, para te ouvir, né? Que você está falando com ela, né? E ela está te escutando, sem pegar no celular, sem olhar para o lado, sem mostrar impaciência. É essa presença, né? Porque, gente, tem coisa mais linda neste mundo do que você dar o seu tempo para outra pessoa. Isso faz parte da escuta. O tempo é uma coisa que não volta, né? Então é um bem muito precioso. Então tem coisa mais bonita que isso? Porque o que acontece, gente? Você só vai conseguir ter uma escuta qualificada realmente e realmente às vezes tocar aquela pessoa quando você faz esse movimento de estar ali inteiro para a pessoa, né? Então a fala, ela só é bonita, né, quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta, entende? Então é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina, né? Então por que acontecem tantas amizades que terminam, casamentos que terminam, relações entre mãe e filho que ficam cheias de conflito? Porque está faltando essa escuta silenciosa, esse amor na escuta, percebe? Porque senão o amor vai embora, né? Vai embora. Rubem Alves, ele fala que aprendeu que as pessoas procuram os psicólogos, né? Não por causa da sua dor, né? Mas sim por não haver alguém que as escute de verdade, entende? Então elas não pedem muitas vezes quando elas vão aos psicólogos, e eu percebo isso nos meus atendimentos também, para ser curadas de alguma doença. Elas pedem para ser escutadas, entende? E isso é extremamente terapêutico, muito terapêutico. Então, na hora de acolher e escutar alguém de verdade, tá? Lembrem-se disso, né? Que a pessoa geralmente não quer que você encontre uma solução, tá? Mas ela quer principalmente ver a sua atenção, né? Sentir o seu amor, a sua presença,
Entende? Tem coisa mais linda que isso, gente? Não tem. Então, escute para compreender e não para responder. Lembra disso a todo momento. Peraí, eu não... Sabe, é um exercício de humildade, percebe? Eu não estou aqui para te dar respostas, eu não estou aqui para te ajudar, fazer com que você encontre uma solução, eu estou aqui para simplesmente estar ao seu lado. Isso não é muito bonito? E não é isso que muitas vezes os nossos mentores, a espiritualidade amiga, Jesus faz conosco? Ele aguarda o nosso momento, né? Ele simplesmente se coloca ao nosso lado. E aí, às vezes só nós somos crianças espirituais, né? Só depois que passa a tempestade, muitas vezes a gente percebe a presença de Jesus, né? Que ele esteve caminhando ao nosso lado, silenciosamente. Isso é acolhimento, gente. Isso é acolhimento, percebe? Então, um escritor e professor holandês, chamado Henry Nouwen, ele escreveu certa vez: ouvir é muito mais do que permitir que o outro fale enquanto você espera por uma chance de responder, né? Porque a gente faz muito isso, né? A gente fica fingindo que está prestando atenção no que o outro está falando, só esperando o nosso momento, aquela pausa para a gente ir colocar alguma coisa. Então, assim, ouvir é muito mais do que você permitir que o outro fale só para você ir lá e falar logo depois. A beleza de ouvir é que aqueles que são ouvidos, né, começam a se sentir aceitos, né, começam a levar suas palavras mais a sério e descobrir os seus próprios eus verdadeiros. Né? Joana de Ângeles fala que a gente sai do nosso ego humano e entra em contato com o nosso self, com o nosso espírito, com a nossa potencialidade divina, entende? Então, escutar é uma forma espiritual de hospitalidade, olha que bonito isso, pelo qual você convida estranhos para se tornar amigos. Não é lindo isso? Né? Então você realmente se conecta, aquele outro começa a fazer parte, né, da sua vida, ele divide um pouco, é um momento no qual você divide um pouco do seu mundo com o outro e vice-versa, entende? Então essa escuta e esse acolhimento, gente, amoroso, cuidadoso, faz com que você se conecte de verdade com as pessoas, que você melhore suas relações, né, e que elas se tornem mais autênticas, profundas. Né? E assim, para finalizar a nossa conversa hoje, eu vou propor um exercício muito simples para vocês, não é nada complicado, muito parecido com aquele do copo d'água que eu falei, do Chico, né, do André Luiz, que é o seguinte: o exercício leva apenas 4 minutos, só 4 minutinhos. É o seguinte, e ele vai te ajudar a perceber se você é um bom ouvinte, ou melhor, um bom escutador, como diria Rubem Alves. Chama alguém para conversar, tá? E combine de vocês conversarem com o cronômetro ligado, tá? E aí por 2 minutos você vai ouvir a pessoa falar prontamente e o outro vai só escutar, tá? Então se você é ouvinte, você não responderá durante os 2 minutos, tá bom? Mas você pode se sentir livre para acenar com a cabeça, né? Expressões faciais enquanto você ouve, não tem problema, tá? A ideia é ouvir as palavras em prol dessa escuta qualificada. Não responda, tá? Em seguida, vocês troquem de papéis, tá? Por mais 2 minutos, né? Aí, quando vocês finalizarem o exercício, eu quero que vocês busquem responder como vocês estão se sentindo, tá? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi a experiência? E assim, eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe aqui hoje para vocês sobre escuta e acolhimento. E eu finalizo citando mais uma vez o escritor Rubem Alves, tá? Em que ele fala em seu livro, né, o seguinte, ele fala no livro dele assim: eu sempre vejo anunciados de cursos de oratória, né? As pessoas querem falar bem, não é verdade? Mas eu nunca vi anunciando um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, né? Ninguém quer aprender a ouvir. Ninguém
quer aprender a ouvir. Olha isso. Então, eu pensei em oferecer, ele fala no livro, eu pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil, tá? É uma arte realmente. Eu espero que vocês tenham refletido um pouquinho a respeito disso, que ousem fazer essa prática, né, de escutar com mais qualidade, de estar mais inteiro na relação com esse outro, tá? E que vocês se surpreendam, né, com o aprendizado que vocês têm, né, que vocês vão ter, e que vocês não desistam, tá? A questão é persistir, combinado? Um grande abraço para vocês e até a próxima!